Bom, então continuando nossos estudos da disciplina de visualização científica do módulo 5, de representação de linhas, poliedros e curvas, nós estávamos na parte de 3D, representando ali as superfícies e os poliedros. Então outra forma de fazer representação dessas superfícies é com o uso das triangulações, que elas permitem a representação de superfícies e objetos por meio de pedaços triangulares que não vão ter interseção. A melhor triangulação ela é feita considerando-se as menores distâncias possíveis entre os pontos de amostra da superfície representada graficamente. Então a função plot treesurf ela faz essa representação quando nós conhecemos as expressões matemáticas que definem essas variáveis x, y e z. Então, o código para fazer a representação é bem simples aqui. Então, a gente define, por exemplo, a função matemática que está aqui, do x e do y, do z também, e você define aqui os ângulos, os raios e tal, as limitações, e você depois coloca a função plot treesurf para fazer essa representação dessas expressões em x, y e z. Daí nós podemos definir mapa de cores, dá para definir a espessura da linha, dá para definir transparência também, assim como nós vimos nos exemplos anteriores. Então aqui nós podemos colocar também a mesma escala dos eixos x, y e z, e a representação no nosso Python aqui vai ficar dessa forma. Aqui nós temos todas as linhas que eu mostrei para vocês, e rodando aqui você vai ter essa representação que está aqui. Então essa representação aqui, vamos dar um zoom aqui para chegar um pouquinho mais próximo aqui do objeto, né? Então aqui vocês podem ver a representação de triangulações, né? Então são esses triangulinhos aqui que vão representar essa superfície dessa maneira aqui. Tá? Então quando nós conhecemos a função matemática, é só você colocar essa função treesurf que você tem a representação dessa superfície 3D. Então, se você tiver as coordenadas de pontos aqui de outra superfície dados em um arquivo, dá para usar também essa representação aqui. Você define os vértices ali, as coordenadas x, y e z desses vértices. Nesse arquivo aqui, que nós temos dessa representação de uma superfície, que foi coletada as coordenadas latitude e longitude, ou também dá para fazer pelas coordenadas UTM. Nós temos aqui a configuração da mesma forma. Você coloca um mapa de cores, se for uma superfície terrestre ali, um terreno. Então dá para você colocar também a cor das linhas dos triângulos que são representados com essa triangulação. Dá para colocar também a espessura da linha, a transparência, né, a opacidade. Então o código é feito da mesma forma, é bem simples de fazer aqui. Nós temos no Python esse arquivo txt que tem essas informações, e depois você roda e tem essa superfície aqui. Então como é um arquivo um pouquinho mais pesado, que tem mais vértices, né, ele fica um pouco mais lento para você movimentar, mas dá para a gente chegar também um pouquinho mais perto dele aqui, fazer um zoom aqui para chegar um pouco mais perto. Dá para ver aqui as triangulações representadas, né? Então fica uma representação bem bacana aqui dessa superfície que está aqui. Então foi feita a atribuição aqui do mapa de cores. Então aqui é o mapa JET, que faz essa representação assim. Então assim que nós fazemos quando tem as informações ponto a ponto da superfície para fazer essa triangulação, que é muito usada para fazer a representação de terrenos. Então aqui continuando, nós temos o link aqui, se vocês quiserem baixar esse arquivo, fazer essa superfície com outras cores, outras formas aqui, outras escalas, né? Então dá para fazer da mesma maneira. Então, outra representação que nós podemos fazer de superfícies com esse tipo de representação é de partes do corpo humano, por meio dessas triangulações.
Aqui vocês viram de um terreno. Outras formas que a gente pode usar é com as referências de faces em formatos, que são os chamados arquivos em OBJ, Object, né? Ou PLY, que é de polígonos, né? Então é um arquivo de tipo de polígonos. Então nós vamos começar com esse tipo de arquivo PLY para fazer essa representação. Então o arquivo ele fica mais ou menos dessa forma. Então aqui você coloca as coordenadas na sequência dos vértices, então é a mesma ideia lá que eu mostrei para vocês daquela representação do cubo no vídeo anterior. Aqui você coloca a sequência das coordenadas dos vértices, depois você, com essas informações aqui, que você tem 8 vértices, então na hora de ler aqui na 9ª linha, então ele vai começar a ler as faces. Então aqui você vai colocar os índices de cada face, né? Então aqui é uma face com 4 vértices, daí você coloca quais são os índices dessa primeira face. E assim sucessivamente. Então aqui são todas as faces com 4 vértices. Se forem faces com menos vértices, então se colocar o número 3 aqui, por exemplo. Se forem faces com mais vértices, então você coloca a sequência dessa forma. É muito parecido com arquivos OBJ. O OBJ também tem essa mesma configuração. Ele é um pouco mais simplificado e o OBJ também você pode definir os materiais em um arquivo separado. Então essa maneira aqui do OBJ, que tem as mesmas configurações, a gente pode ler esses arquivos PLY ou OBJ para fazer essa visualização desses arquivos. Então aqui é o código do Python aqui. Então, vamos ver os detalhes desse código que está aqui. Então a gente coloca a biblioteca para leitura desses arquivos PLY. Aqui você coloca o caminho para fazer a leitura. Você coloca também quais são os dados, ele vai fazer a leitura desses dados. Aqui são os elementos, o número de vértices, o número de faces. Você extrai as coordenadas dos vértices aqui dessa maneira. Você pega os dados ali, pega os vértices, que ele já vai saber quais são quando ele faz essa leitura. Depois você pede aqui para ele colocar as coordenadas x, y e z com essa função zip aqui, com os vértices. E a extração das coordenadas, das informações das faces. Você pede também a mesma forma aqui, para fazer essa leitura aqui das faces. E depois você pede o treesurf também, com essas definições do x, y e z que você pegou daqui, dos vértices. As faces você pega a informação aqui do vetor, que tem as informações das faces. Dá para colocar um mapa de cores, dá para colocar cor diferente também para cada linha. E também aqui para fazer a escala igual. Então, rodando lá no Python, esse arquivo aqui, Galeon, com essas informações todas, ele vai ficar com essa configuração aqui. Então ele é um arquivo um pouquinho mais leve, tem menos vértices, e dá pra gente fazer um zoom aqui para ver estes triângulos, né? Então você tem uma representação com triangulação de um objeto, né? Então, diferente de superfície, quando a gente tem lá a equação matemática ali que define todas as partes do objeto, aqui você faz pela triangulação de vértices, né? Então essa é uma representação que a gente faz em arquivos OBJ ou PLY, que é bem fácil de você puxar, né? Então dá para mudar também o mapa de cores, né? Então eu coloquei esse mapa de cores que é o R com azul aqui, né? O vermelho com azul, e assim a gente faz essa representação, que fica dessa maneira que está aqui, né? Com esse exemplo. Então aqui é a mesma ideia para deixar os eixos aqui com a mesma escala, né? E daí você tem esse gráfico que eu mostrei para vocês. Então outras imagens a gente pode fazer, sei lá, helicóptero, tem uma página aqui que tem vários objetos, que às vezes você quer um objeto parecido, então você pode mexer um pouquinho nas coordenadas desses. Tem partes do corpo humano, tem outros objetos,
que a gente pode ter que está, essa página está aqui nesse link. Então, se vocês quiserem, por curiosidade, ver alguns objetos, fazer outras representações, mexer com essas triangulações, também dá para vocês entrarem lá. Outra forma de fazer essa representação de objetos é fazendo por dois arquivos. Você pode colocar as informações dos vértices em um arquivo, que são as coordenadas na sequência, e depois você coloca num outro arquivo quais são os vértices de cada face, que nem nós vimos lá no PLY, naquele arquivo PLY. Depois você pede no vetor vértices das faces e ele vai fazer o link entre quais são os vértices de cada face e vai fazer essa construção da triangulação. A função vai ser poly 3D collection, que vai fazer desse vetor aqui vértices de faces, que eu coloquei com o nome faces C. E você coloca cores, dá para fazer mapa de cores também, dá para fazer linhas com espessuras definidas aqui, colocar cores diferentes e fazer as limitações entre os eixos aqui x, y e z. E no Python vai ficar dessa forma aqui. Então aqui são os arquivos com as mesmas configurações lá dos PLY e o arquivo vai te dar a configuração aqui do objeto. A gente pode dar um zoom aqui para ver o objeto um pouco mais de perto. A gente vai ter aqui as triangulações feitas da mesma forma. Então dá para usar os arquivos no formato PLY ou dá para colocar os dois arquivos em separado, né, com as coordenadas dos vértices e com os índices de cada face. Então assim nós temos essa configuração de arquivo TXT também. E fica com essa carinha aqui que eu mostrei para vocês no Python.